How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap. An offense is the bait of Satan. The bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, His promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Eu aprendi que de todas as pessoas ofendidas que você encontra na igreja, você pode dividir em duas categorias, certo? Categoria número 1 são aqueles que foram genuinamente maltratados, certo? Categoria número 2 são aqueles que pensam que foram maltratados, mas na verdade não foram. Agora, a categoria número 2 são pessoas que normalmente têm informações imprecisas. Muitas vezes isso vem por fofoca. Amém? Sabe o que impressiona? Provérbios diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª é uma abominação. Agora, sabe a que é uma abominação? Não é assassinato, não é homossexualismo, não é adultério. Sabe o que é? Aqueles que semeiam discórdia entre irmãos, fofoca. A fofoca deve ser tratada como arsênico, é veneno. Seus ouvidos não são latas de lixo. O seu coração não é um aterro sanitário. Guarde-o. Cuide do que você está ouvindo. E corte quando começarem. Estão falando do seu pastor, corte. Estão falando do seu cônjuge, corte. Estão falando do seu pai, corte. Estão falando do seu amigo, corte. Estão falando de um irmão em Cristo, corte. Amém? A não ser que tenham provas. E normalmente a Bíblia diz que haja 2 testemunhas com a prova. Se for um presbítero, um líder. Amém? Se você olhar para essa segunda categoria de pessoas que acham que foram maltratadas, normalmente elas têm informações imprecisas ou, ouçam, elas têm informações precisas, mas discernem incorretamente. Repita, discernir. Sabia que tem que aprender a discernir? O discernimento está enraizado no amor de Deus. Mas eu descobri que há uma falsificação para o discernimento, se chama criticismo. Veja, qualquer um pode ser crítico, só precisa de 2 olhos e um pouco de cérebro, certo? Mas o verdadeiro discernimento está enraizado no amor de Deus. Então, da próxima vez que você achar que está discernindo algo sobre alguém, pergunte: eu morreria por essa pessoa? Jesus podia olhar para os fariseus e chamá-los de víboras. Ele morreu por eles. Se você está ofendido com alguém, não morreria por ele. Então, categoria número 2 são aqueles que ou têm informações precisas e discernem incorretamente, ou têm informações imprecisas. Eu não quero tratar da categoria 2. Eu quero tratar nessa sessão da categoria 1. E se você foi genuinamente maltratado? Você tem o direito de estar ofendido? Deixa eu dizer, você tem o direito de fazer o que quiser. Deus não vai violar sua vontade. Quantos realmente entendem isso? Levante a mão. Deus diz: eu chamo o céu e a terra como testemunhas que eu tenho posto diante de ti a morte e a vida. Então escolha a vida. O que ele está dizendo? Se você não escolher a vida, já tem a morte. Você precisa de uma escolha de vida ativa. Amém? Deus não violará a sua escolha. Deus protegerá o direito de uma pessoa ir para o inferno se ela quiser ir para o inferno. É assustador, não é? Ou seja, isso é um engano no nível máximo, mas Deus garantirá. Estão comigo? Impressionante, não? Você tem o direito de ficar ofendido se for maltratado? Bem, para responder isso, vejamos a vida de José. Eu quero passar pela vida de José com você. A maioria conhece a história. Mas sabe, eu quero passar por ela com vocês e quero destacar alguns pontos que eu acho que são belas verdades para o tempo de hoje. José é o filho de Jacó. Jacó é o filho de Isaac, que é o filho de Abraão. José é o filho número 11. Sabe, Jacó teve 12 filhos. Eu olhei para a Lisa uma vez, temos 4 filhos. Eu disse: querida, eu realmente queria 12 filhos.
Eu disse, sabe por que Jacó teve 12 filhos? Ela me olhou com aqueles olhos de metralhadora. E ela disse, ele também teve 4 esposas. Eu disse, tudo bem, querida, entendi. Eu estou feliz com os 4. Então vejamos, José era o filho número 11. Agora os irmãos de José não gostavam muito dele. Quantos sabem disso? Por quê? Porque Jacó preferia José. E deu a ele uma túnica colorida. Então um dia José vai dormir e Deus dá a ele um sonho. E neste sonho ele vê todos os feixes ajoelhados ao redor dele. E os feixes eram seus irmãos. E Deus mostrou a ele nesse sonho que ele seria um líder e seus irmãos o serviriam. Então quando ele acordou do sonho, ele imediatamente compartilhou empolgado com seus irmãos. Bem, eles não compartilhavam do entusiasmo dele, ok? Então ele vai dormir de novo e tem outro sonho no qual o sol, a lua e as estrelas se curvam diante dele. Ele diz, ora, não só meus irmãos se curvarão diante de mim, mas meu pai e minha mãe. Então agora se iraram contra ele, iraram-se de verdade, odiaram ele. Então os outros 10 irmãos saem para o campo, e quando eles saíam com os rebanhos, andavam grandes distâncias. Não estamos falando de algo à vista, mas quilômetros de distância. Então eles saem e Jacó diz a José, eu quero que você vá e veja como estão seus irmãos e leve alguns suprimentos para eles. Então José vai, procura seus irmãos e finalmente encontra onde eles estão. E quando os irmãos o veem vindo, eles dizem, lá vem o senhor líder. Lá vem o homem que governará sobre nós. Então, de repente, eles se olham e dizem, peraí, vamos matá-lo? Então ele não governará sobre nós. Vamos ver ele tentar governar morto. Sabe o que eles fazem? Quando ele vem, eles o pegam, rasgam a túnica colorida dele e o lançam em um poço fundo, para morrer. Para aqueles que não sabem, o poço é o lugar onde os pregadores treinam. Ok? Trocadilho com as letras da palavra poço em inglês. Então o lançam nesse poço e agora estão todos felizes. Eles se deleitam dizendo, ok, não precisamos mais ouvir esse cara falando de liderança e tudo mais. Ha! E eles se alegram. Agora, algumas horas mais tarde, eles veem uma caravana de ismaelitas vindo pela estrada, indo para o Egito para vender escravos. E Judá, o 4º irmão, diz aos irmãos, ei caras, espera aí. Se deixarmos ele apodrecer naquele poço, não ganhamos nada com isso. Mas se o vendermos como escravo, ele já estará morto. Porque ser vendido como escravo para outro país nunca mais o veriam. E ainda fariam dinheiro. Então, eles o venderam como escravo para a caravana de ismaelitas por 20 peças de prata. Agora, amigos, ouçam. Os irmãos estavam ofendidos com José, então o traíram. Estão comigo? A ofensa leva à traição. Certo, eles já estavam no estágio do ódio, mas apareceu a oportunidade da traição. Então agora José é levado ao Egito, ele é vendido como escravo, para um homem chamado Potifar. Potifar era um dos oficiais do faraó. José agora será escravo pelos próximos 10 anos desse Potifar, esse egípcio. E a questão é, você tem que entender, então ouça com atenção, eu sei que a maioria aqui conhece a história, e você sabe o final. Mas por favor se coloque no lugar de José, você não sabe o final. Você apenas sabe que seus próprios irmãos acabaram de destruir sua vida. Porque vocês têm que entender, irmãos, nós do Ocidente não relacionamos isso. Naquele tempo, era tudo para um homem ter um filho. Na verdade, os homens às vezes, vejam, eu não sou dessa forma, é como eles eram. Quase ficavam deprimidos com filhas. Porque basicamente você a venderia por 5 camelos e ela ia embora, ok? Mas os filhos levavam seu nome, levavam sua herança, estão comigo? Certo? Agora era tudo para um filho carregar o nome do seu pai como herança. Estão comigo? Uma coisa é quando você nasce escravo e nunca saberá como é ser herdeiro de um homem rico. Outra coisa é quando você é herdeiro de um homem rico, com aliança com Deus Todo-Poderoso, e seus próprios irmãos roubam isso de você e agora você é escravo, porque quando se é vendido como escravo para outro país, você casa com uma mulher, ela se torna escrava, seus filhos serão escravos, você perdeu sua herança completamente. Era quase como, ouçam o que eu digo, era quase como José fosse um morto-vivo. O que seus irmãos fizeram com ele, na mente deles, na cultura deles, foi muito pior do que matá-lo. Porque agora ele tem que viver como um homem morto. Ele tem que viver o resto da sua vida pensando o que eu poderia ter, mas por causa dos meus irmãos eu não tenho. Estão comigo? Então agora ele está na casa de Potifar há 10 anos e não há nenhuma indicação
do seu pai vir resgatá-lo porque ele sabe que provavelmente seus irmãos disseram que ele estava morto. Ele deve tê-los ouvido planejar quando encharcaram aquela túnica no sangue de um carneiro. Ele pensava: meu pai acha que eu estou morto. Eu não tenho esperança aqui. A não ser por um sonho que Deus me deu. É a única coisa que ele tem. E eu amo esse homem porque ele passou 10 anos e não havia igreja, não havia grupo familiar, não havia Bíblia, nada, e ainda assim não o vemos reclamando e nunca o vemos desobedecendo. Então as coisas começam a acontecer porque José está obedecendo a Deus e Potifar dá a ele cada vez mais responsabilidades e ele acaba cuidando de toda a casa. Então Deus começa a abençoá-lo. Mas por baixo da bênção há algo muito maligno acontecendo, e é o seguinte: a esposa de Potifar se apaixona por José. Ok? Ela quer cometer adultério com ele. Ela queima de lascívia por ele. Então a Bíblia diz que ela começa a se aproximar dele diariamente. Repita, diariamente. Não uma vez, não 2 vezes, todo dia. Agora, ela se veste com o melhor e usa o melhor perfume e tem um espírito sedutor até a bola do olho. Entendem? Todo dia ela vai a ele: não, 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 eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu amo o temor por Deus desse homem. Ele obedeceu, ouça, ele está obedecendo depois de 10 anos, mesmo sem ter visto nenhum sinal da promessa acontecendo. Estão comigo? E então ele continua: não, 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 não. Finalmente um dia eles estão sozinhos na casa, todos saíram, e ela o pega pela túnica. Deite-se comigo. Ele diz: Deus me livre de pecar contra Deus e seu marido. E ele faz o que a Bíblia diz, ele foge da imoralidade sexual, certo? E quando ele sai da casa, a túnica rasgada, ele sai correndo nu. Ela é uma mulher devassa. Então agora ela está irada. Então ela grita estupro. Então exatamente daquilo que ele está fugindo, ele é acusado. E o que acontece? Potifar o manda para a prisão, o calabouço de Faraó. Agora, olhe para mim, por favor. Quando você pensa no calabouço de Faraó, a prisão, não pense nas nossas prisões hoje. Eu já preguei em muitas prisões. E eu quero dizer isso: nossas prisões nos Estados Unidos são clubes de campo, comparados ao calabouço. Eu estive num calabouço no Oriente Médio, fisicamente estive lá. Normalmente eram cisternas vazias debaixo da terra, às vezes o teto tinha apenas 1,5 metros de altura. Muito úmido e muito escuro. E sabe o que a Bíblia diz em Salmos 105? Eles puseram seus pés em ferros e seu pescoço em correntes, e eles o machucaram com essas correntes. Não é lugar para camping, certo? Ele fica no calabouço por 2 anos. Agora eu quero que você pare e pense nisso. Ele chegou no ponto mais baixo de um homem. Há 12 anos atrás, Deus lhe deu um sonho. Ele seria um líder e seus irmãos se curvariam a ele. Foram seus irmãos que distorceram. Foram aqueles que perverteram. Foram os que agiram com maldade. E ainda assim eles estão desfrutando todos os benefícios do pai rico. Ele, por outro lado, não fez nada a não ser obedecer. Falou do sonho e o lançaram num poço. Foi vendido como escravo. Ele era um bom escravo, um escravo obediente, sustentou a palavra de Deus por 10 anos. E parecia que ele prosperava, que Deus o abençoava. Mas então agora, ele obedece à palavra de Deus e ele foge da imoralidade sexual e acaba num calabouço. Então agora o que parece a esse homem é: quanto mais eu obedeço a Deus, pior as coisas ficam. Sabe o que Deus diz em Malaquias capítulo 3? Deus diz: nos últimos dias, ele diz: eu virei para a minha igreja como fogo refinador. Agora, quantos sabem que o refino não é confortável? Ok? E sabe o que Deus diz? Haverá 2 grupos de pessoas na igreja. Durante esse refino, ele disse: o primeiro grupo vai dizer: que bem nos trouxe te servir, Deus. Obedecemos as ordenanças e os mandamentos, mas olhamos a multidão, olhamos os ímpios, e são eles que estão rindo, desfrutando a vida. E eu vou de um teste a outro teste, parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu obedeço, pior as coisas ficam. Você já ouviu, ouça, a parábola que Jesus diz: quando a palavra é semeada, imediatamente a aceitam com alegria, mas depois a aflição e a perseguição surgem contra a palavra. Essas pessoas vão estar reclamando, vão dizer: veja, esse povo não obedece a Deus e é feliz, eles desfrutam. E Deus diz: suas palavras são ultrajantes para mim. E então haverá outro grupo, Deus diz, que temerá o Senhor e que vão falar um com o outro a palavra do Senhor
porque meditam no seu nome. Eles passarão pelos mesmos testes, mas não estarão reclamando. Eles manterão seu foco na sua fidelidade. Sabe, Davi faz uma declaração. Davi diz: alimente-se da fidelidade dele. Eu já passei por algumas coisas na minha vida e eu vou dizer a vocês. Aquilo pelo que passei foi tão severo, que ficar nas promessas que ele fez para mim já não me alimentava mais. Eu tive que, me alimentar da fidelidade dele. Eu me lembro de sentar e dizer: Deus, você é fiel, e aquilo passava a me alimentar. Veja, você acha que Abraão conseguia citar a promessa quando ele andava por 3 dias indo matar a promessa? Abraão só tinha uma escolha: se alimentar da sua fidelidade. Veja, Davi aprendeu isso. Estão comigo? Então aqui está José no calabouço. Você imagina o que passou pela mente daquele homem? Você imagina os pensamentos com os quais ele dormia? Deus, tudo que eu fiz foi te obedecer, e quanto mais te obedeço, pior fica. Vejo meus irmãos. Eles são os maus e ainda assim desfrutam das suas bênçãos. Você imagina os pensamentos com os quais ele tinha que lutar? Você tem que entender, você está num calabouço por 2 anos. Você tem muito tempo para pensar. Cada pedaço da sua liberdade foi tomado, no entanto, ouça, apenas uma liberdade não foi tomada, sabe qual? Sua habilidade de responder corretamente. Não ficar ofendido. Estão comigo? Amigos, deixa eu dizer isso. José poderia facilmente ter aceito os pensamentos de o que seria. E se eu não tivesse esses irmãos maus? E se eu não tivesse contado o sonho? Sabe, eu passo por isso o tempo todo. As pessoas dizem, sabe, a vida teria sido muito melhor para mim se meu ex-marido não tivesse feito isso. Se meus pais fossem normais, eu não teria os problemas na família que tenho. Se o meu pastor tivesse reconhecido os meus dons, eu não teria passado por esses problemas. Se o meu pastor tivesse me reconhecido, eu estaria muito melhor hoje. Você já ouviu pessoas falando e se? Posso dizer algo? Ouça o que eu vou dizer. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum diabo pode tirar você da vontade de Deus. Eu quero que isso desça, eu vou repetir. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança te tira da vontade de Deus. Os irmãos de José disseram algo, eu tenho escrito aqui. Eles disseram o seguinte. Fizeram a declaração dizendo: agora venham, vamos matá-lo e lançá-lo em algum poço e veremos o que será dos seus sonhos. Isso é Gênesis 37:20. Foi o que disseram. Vamos destruir o chamado na vida dele. Ninguém destrói o chamado de Deus. Só uma pessoa pode fazê-lo. Todos, pegue o seu dedo e aponte para você. Você é o único que pode destruir o chamado de Deus em sua vida. Os filhos de Israel foram chamados para ir herdar a terra prometida. Eles ficaram reclamando por 1 ano. E foi a vontade de Deus que eles ficassem no deserto por 1 ano depois de sair do Egito. Porque 1 ano depois foi quando Deus disse a Moisés: envie os espias à terra prometida. Então por 1 ano ficaram reclamando. Agora eu vou dizer algo a você, olhe para mim. Deus odeia reclamação. E você deve tratar a reclamação como veneno. Porque é exatamente o que é. Sabe o que a reclamação diz a Deus? Deus, eu não gosto do que você está fazendo na minha vida. Se eu fosse você, eu faria diferente. Você sabe que afronta isso é para o caráter dele? Você sabe o que está dizendo? Está dizendo: Deus, você é um incompetente, eu queria ser você, porque então eu ia fazer melhor. Isso é rebelião. Isso é falta de temor do Senhor. Você nunca vê José reclamando. Veja, no livro de Malaquias é o que estavam fazendo, reclamando. Que bem há em obedecermos? Parece que quanto mais obedecemos, pior fica. Mas é o que a Bíblia diz, quando a palavra for semeada é que a aflição vem. Estão comigo? A perseguição virá por causa da palavra.
Sabe, olhe para Moisés, quando ele leva a palavra de Deus para o faraó, o que ele faz? Aumenta a dificuldade do povo. Agora vocês terão que trabalhar dobrado, eu não quero nem saber. Então o povo diz, Moisés, pare de pregar. Sua pregação piora a nossa vida. Vamos trabalhar mais agora. Bem-vindos à vida. Quando você toma a decisão de que você vai com Deus, adivinha? O fluxo do mundo é contrário ao fluxo do reino. E você vai encontrar resistência e oposição. Como você lida com essa resistência e oposição determinará seu futuro. Porque a palavra de Deus prometeu que tudo isso vai passar, contanto que você não fique ofendido. José está naquela prisão e ele poderia estar pensando, sabe, se não fosse pelos meus irmãos eu seria um líder hoje. Você consegue imaginar o pai? Você pode imaginar o pai quando aqueles irmãos o lançaram no poço e o venderam como escravo? Você imagina o pai? Ei, Jesus, você tem um plano alternativo? Nós o queríamos como líder, mas seus irmãos o venderam como escravo. Minha nossa, eu não estava esperando por isso. O que vamos fazer? Deus sabia que eles fariam aquilo. Antes de ele dar o sonho a José, ele sabia mesmo antes de ele nascer. Porque Deus conhece o fim desde o começo. Mas ainda assim respondemos a certas situações e pensamos que é assim que Deus vai responder a elas. Sabe, você consegue ver Deus olhando para Jesus dizendo, Jesus, o que vamos fazer? Sally tem 34 anos e ela ainda não casou porque eu queria que ela... Ei, ouça! Porque eu queria que ela casasse com o Jim, mas Mary, a melhor amiga dela, fofocou dela para o Jim e o Jim não casou com ela. Minha nossa, temos outro solteiro disponível para casar com ela? Ah, por favor, Jesus. Tem que ter alguém. Não é assim. Você acha que é assim que Deus responde? Jesus, o que a gente vai fazer? Fred foi demitido? Minha nossa, despediram ele. Será que tem outro emprego disponível para ele aqui? Ora, vamos! Falem comigo. Sabe, mas é assim que respondemos, oh não! E entramos em pânico. E pensamos, meu Deus, eu espero que o céu tenha uma solução. Sabe, você não diz com a sua boca, mas a forma como você age é o que você fala para o céu. Deixa eu dizer algo. Deus traz o maior teste na vida de José no final. Você sabe quando é que vem o maior ataque contra a sua colheita? Pouco antes da colheita se manifestar. Olhe para Davi. No mesmo dia que Saul veio a morrer pelos filisteus, exatamente no mesmo dia, seus próprios homens queriam matá-lo. Ele estava no ponto mais baixo. Se ele se perdesse ali, perderia a colheita. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Há um se aí, se não desfalecermos. Por isso que às vezes eu fico, Deus, você é fiel, porque tudo que eu tenho que fazer é permanecer obediente para a colheita. Então Deus traz o maior teste para José do seu temor pelo Senhor. Bem no final, sabe o que ele faz? Ele traz 2 caras para falar com ele. Um padeiro e um copeiro. E os caras querem ser ministrados. José poderia fazer como muitos na igreja e dizer, ei, ouça, você tem problemas, eu tenho problemas, deixe-me em paz. Vai orar. Aqui está a Bíblia, vai ler. Agora, qual foi o maior teste dele? Ouça, qual foi o maior teste dele? O maior teste foi esse. Deus traz 2 homens para ele para serem ministrados, ok? O teste é esse. Será que José poderá proclamar a esses homens a fidelidade de Deus quando ele não viu nenhuma evidência dessa fidelidade em 12 anos da sua vida? Vamos, 12 anos atrás ele teve um sonho do céu que disse que seus irmãos o serviriam. E ele não viu nada disso. Porque sendo um escravo estrangeiro lançado no calabouço por estuprar a mulher de um oficial do rei, te deixam lá para apodrecer. Matar você é muito fácil. Eles querem que você sofra. Então te dão água e pão suficiente para você viver porque querem que você sofra.
num buraco úmido, amarrado a correntes. Ele pode proclamar a fidelidade de Deus a esses homens, quando cada vez que ele obedeceu a Deus ficou pior e parecia que o sonho não aconteceria? Se ele fosse como muitos crentes, amargos com Deus, ofendidos com Deus, ele não teria ministrado a eles, ouça, e daquele lugar ele nunca sairia. Sabe o que impressiona? Se José tivesse escolhido ficar ofendido com Deus e ficar ofendido com seus irmãos, ele diria naquele calabouço, quando eu sair daqui os matarei. Sabe o que é impressionante? Se ele os tivesse matado, teria matado 10 tribos de Israel, incluindo Judá, de onde Jesus e Davi vieram. Sabia que você vai ver esses caras no céu? Então, ele ministra ao copeiro e ao padeiro. Deus restaura o copeiro. O padeiro é decapitado, o copeiro é restaurado. E um pouco depois, Faraó tem um sonho. E o copeiro diz, eu lembro desse homem, esse garoto hebreu que andava com Deus na prisão. José é trazido, interpreta o sonho. Faraó faz dele o número 2 no comando de todo o Egito. E a fome domina todo o mundo, e lá vem os irmãos de José. E o que ele faz? Ele os abençoa. Se ele tivesse ofendido com eles, ele os teria matado, e Faraó não faria nada, porque eles não eram nada para Faraó. Ele podia ter feito, tinha poder, mas ele usou o seu poder para servir, para abençoar. Isso é mansidão, amigos. O que Deus estava fazendo em José naqueles 12 anos foi desenvolver seu caráter para que soubesse lidar com a liderança que iria receber. Não pegue a isca.